Lição de número 8: o avivamento espiritual no mundo. Querido professor, querida professora, nesta lição partiremos da imagem do Vale de Ossos Secos no capítulo 37 e da imagem das águas no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Embora haja um contexto específico para a nação de Israel, essas duas imagens podem ser aplicadas como paradigma do que Deus deseja fazer com o seu povo: trazer vida onde não há mais vida, manifestar o fogo santo onde há frieza espiritual, avivar o que já está morto. Veremos que Deus fez isso muitas vezes em sua igreja ao longo da história. Portanto, ele pode fazer de novo. Muito bem, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E olhe, queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. E eu convido você para irmos agora à parte introdutória da lição de hoje. Lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Texto áureo diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel capítulo 47 e o versículo de número 5. Diz assim a verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 7 até o 10 e capítulo 47, versículos 1 até o 5 e o versículo de número 9. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo objetivo, identificar os grandes avivamentos no mundo. E o terceiro objetivo, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição de hoje tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estar estudando cada ponto da lição de hoje. No primeiro ponto, nós vamos estudar o avivamento no tempo de Ezequiel. Diz assim a sinopse: o vale de ossos secos e as águas purificadoras são 2 imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. No segundo ponto, nós vamos estudar sobre os grandes avivamentos no mundo. Diz assim a sinopse: grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Terceiro ponto, os avivamentos mudam a história. Diz assim a sinopse: ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos: cultural, político e econômico. Muito bem, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui,
Faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque você fazendo isso, você estará ajudando para a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição sobre o avivamento no tempo de Ezequiel e o primeiro tópico, calamidade e restauração de Israel. Queridos irmãos, é importante afirmar que o livro de Ezequiel mostra o contexto histórico em que se encontra o seu povo no exílio babilônico por causa da sua desobediência e afastamento de Deus. Eles foram levados cativos em 3 etapas. Veja isso. Na primeira etapa, no ano 605 a.C., foram levados para a Babilônia alguns jovens, dentre os quais Daniel e os seus 3 companheiros. A segunda deportação aconteceu no ano 597 a.C., quando cerca de 10.000 cativos foram levados para a Babilônia, no meio dos quais estava o profeta Ezequiel. A terceira etapa teve lugar quando, no ano 586 a.C., as tropas de Nabucodonosor destruíram completamente o templo e a cidade, e o restante do povo foi levado para a Babilônia. Ezequiel e Daniel foram levados cativos quando ainda eram adolescentes. Veja isso, queridos irmãos, a apostasia em Jerusalém era terrível. Os filhos desprezavam os seus pais, cometiam perversidades, havia terríveis pecados sexuais, inclusive com a prática do incesto. Os sacerdotes eram carnais, não fazendo separação entre o santo e o profano. Os profetas profetizavam mentiras, praticavam violência contra os pobres e necessitados. Você pode ver isso estudando o capítulo 22 do livro de Ezequiel. Em outros capítulos, há registro dos grandes castigos de Deus sobre a impiedade do povo de Jerusalém. Veja, por exemplo, o capítulo 33, versículos 25 até o 29. A restauração de Israel diante de tão grande calamidade espiritual foi possível porque o Senhor teve misericórdia do seu povo e o poupou de uma destruição total, resolvendo assim restaurar a nação eleita, não por respeito a eles, mas pelo seu próprio nome. Ezequiel capítulo 36. Veja, meus queridos irmãos, que o profeta Ezequiel recebeu de Deus o que seria o processo divino para a restauração do seu povo. Ele ouviu diretamente de Deus promessas tão gloriosas e jamais imaginadas. Veja, por exemplo, meus queridos irmãos, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 34 até o versículo de número 38, que diz assim: a terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passaram por ela. Estes dirão:
Esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico que fala sobre um vale de ossos secos. É importante afirmar que o profeta Ezequiel foi um grande porta-voz da restauração de Deus ao povo de Israel. Ele teve várias visões e revelações de Deus acerca da queda e da restauração espiritual e nacional de Israel. Na mesma época da revelação anterior, ele teve uma visão muito estranha. Deus fez com que o profeta visse um vale cheio de esqueletos, de ossos secos, sequíssimos. E o próprio Deus indagou-lhes se aqueles ossos totalmente ressequidos ainda poderiam viver. O profeta respondeu: Senhor Jeová, tu o sabes. Para a surpresa do profeta, Deus mandou-lhe profetizar para os ossos secos, dizendo assim. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Veja, queridos irmãos, que após aquela profecia aparentemente sem sentido, por dirigir-se a uma quantidade enorme de ossos secos, um milagre aconteceu. Podemos dizer com toda a segurança que ali, naquela visão, foi manifestada a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre o povo de Israel. Essa é uma mensagem de esperança nos dias em que nós estamos vivendo. Queridos irmãos, há igrejas, e não são poucas, que podem ser comparadas a um vale de ossos secos. Outras podem ser comparadas a corpos com carnes e nervos, mas são cadáveres espirituais. Não têm vida, não têm poder, não têm unção, não passam de instituições religiosas sem fins lucrativos. Falta o poder do Espírito Santo. Assim aconteceu com muitas igrejas na Europa. Veja, muitas eram grandiosas, possuíam muitos membros, mas foram se acomodando em si mesmas e deixaram de buscar a presença de Deus. E com o passar dos anos, meus queridos irmãos, grandes templos foram vendidos por falta de fiéis, escute isso, e foram transformados em grandes restaurantes, bares, casas de show. Agora, meu querido irmão, quero afirmar que os ossos secos do liberalismo evangélico podem sim ser restaurados, e os cadáveres espirituais podem ser ressuscitados
pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, desde que aceitem o sopro do Espírito Santo de Deus nas suas estruturas eclesiásticas mortas pela doença do pecado e da corrupção espiritual e moral. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para irmos ao terceiro tópico do primeiro ponto, que fala sobre o rio das águas purificadoras. Veja que no capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou aproximadamente 450 metros, e o fez passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. Perceba que a cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, depois pelos lombos e, por fim, a nado. Queridos irmãos, ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura e piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Veja Ezequiel capítulo 47 e o versículo de número 12. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a aula está maravilhosa, não saia daí, porque agora nós vamos estudar o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre os grandes avivamentos no mundo. E primeiro nós vamos estudar o avivamento na Europa. O que é avivamento? Avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta, abatida e corrompida pelo pecado. É revitalização onde já existiu vida. Queridos irmãos, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel, no contexto das profecias do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 e o capítulo 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Vamos ver agora o avivamento na Alemanha. Veja, meus queridos irmãos, por volta do ano 1720, o conde Zinzendorf liderou os morávios num verdadeiro fervor missionário que se espalhou pelo continente e chegou à América. A sua ênfase na religião do coração levou os fiéis a um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões transculturais. Pesquise um pouco mais sobre o movimento dos irmãos morávios. Vamos estudar agora o movimento de avivamento na Inglaterra. John Wesley e seu irmão Charles Wesley, por volta do ano 1703 a 1791, com grande fervor missionário, busca o poder de Deus e a unção do Espírito Santo. No avivamento com George Whitefield, por volta do ano 1714, somente com o surgimento desses três grandes líderes, o clima espiritual de muitas igrejas passou por uma mudança real em busca do avivamento. Vamos estudar agora o avivamento no país de Gales. Foi por volta do ano 1891, com Evan Roberts, um adolescente, escute isso, com 13 anos de idade. Esse adolescente sentiu a necessidade de um avivamento na sua vida e na sua igreja. Então, o que ele fez? Ele reuniu os seus colegas e falou-lhes da visão que Deus havia lhe dado no domingo, no dia 30 de outubro de 1904. Mostrou-lhes que o Senhor queria enviar um avivamento mais que
todos precisavam abandonar tudo o que era pecado, confessando-os diante de todos. Queridos irmãos, foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países pelo mundo. Veja, em todos esses movimentos, pôde-se dizer que Deus estava preparando o ambiente das missões no mundo para o grande avivamento pentecostal que se concretizou no início do século XX e que continua até hoje, fazendo a grande diferença entre o formalismo religioso denominacional e o movimento do Espírito Santo, que começou no dia de Pentecostes em Jerusalém e nunca mais parou. De uma forma ou de outra, o Senhor sempre levantou homens e mulheres para cumprir os seus desígnios e os seus propósitos. Muito bem, queridos irmãos, vamos agora estudar o avivamento nos Estados Unidos. Isso mesmo, nos Estados Unidos, os ventos do avivamento tiveram grande impacto no século XIX. Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento no ano 1792 e 1875. Teve grande influência de Campbell Morgan no movimento de vida profunda que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas. Charles Finney também se aliou a esse movimento e revela em sua autobiografia sua experiência do poder do Espírito Santo, que incluía o falar em outras línguas. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro item do segundo ponto, que fala sobre raízes do avivamento pentecostal. Queridos irmãos, entre os numerosos movimentos de renovação e avivamento que apareceram ao longo dos anos entre os cristãos, destaca-se por sua abrangência o movimento pentecostal no início do século XX. Charles Fox Parham, no ano 1873 e 1929, ele foi um ministro cristão americano considerado um dos pioneiros do movimento pentecostal. Ele fundou o Instituto Bíblico Betel na cidade de Topeka, Kansas, em 1900, onde ensinou que os dons do Espírito Santo, incluindo falar em línguas, estavam disponíveis para todos os crentes. Queridos irmãos, em 1901, uma de suas alunas, por nome Agnes Osman, falou em línguas, o que foi considerado o primeiro caso registrado de falar em línguas na era moderna do pentecostalismo. Este evento despertou um amplo interesse no movimento pentecostal, que se tornaria um dos maiores e mais influentes movimentos cristãos do século XX. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora estudar o terceiro ponto. Os avivamentos mudam a história. E o primeiro tópico, impactos no mundo. Querido professor, querida professora, é consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas o vídeo aqui ficaria muito longo. Peço que você estude um pouco mais sobre o que ocorreu
entre os pentecostais nos Estados Unidos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos estudar sobre a geração depois dos grandes avivamentos. Uma observação torna-se oportuna, ao meu ver. Os avivamentos não se tornaram permanentes. Sabe por quê? Por razões bem simples e compreensíveis. Os homens que foram usados por Deus para serem instrumentos do avivamento passaram. Os seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto e interesse em manter esse fogo aceso. A Bíblia diz assim, queridos irmãos: não há fogo sem lenha. Sem lenha, o fogo se apagará. Provérbios capítulo 26 e o versículo de número 20. Na Bíblia, a lenha é símbolo das coisas humanas. O avivamento espiritual é de Deus, portanto, é divino. Mas ele não usa anjos. O Senhor sempre usou e quer usar homens e mulheres que se coloquem diante dele como instrumentos de um avivamento. A Europa foi pré-cristã, depois se tornou um continente cristão, onde houve avivamentos históricos nas suas nações. Hoje, a Europa é pós-cristã. Veja, catedrais enormes que reuniram milhares de pessoas em grandes avivamentos, hoje são ossos secos, sequíssimos, transformadas em bares, danceterias, museus e até mesmo em templos de outras religiões. Os sucessores dos avivalistas esfriaram-se, acomodaram-se e os líderes cristãos desprezaram o culto doméstico e os filhos desviaram-se de Deus. Essa história, queridos irmãos, repete-se, inclusive aqui no Brasil, onde a maioria dos crentes não faz um culto doméstico e nem se interessa pela leitura diária da palavra de Deus. Que Deus opere no meio das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, promovendo um poderoso avivamento ou reavivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas dominadas pelo formalismo religioso ou denominacional, que deixem de lado as teologias contemporâneas liberalistas, frias e sem vida, e busquem o batismo no Espírito Santo com intenso fervor, para que, como no Pentecostes, possamos ver sinais, milagres, prodígios e maravilhas pelo uso abundante dos dons espirituais que são mais necessários hoje do que nos tempos da igreja primitiva. Querido professor, querida professora, que possamos orar pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Deus deseja operar na igreja no mundo inteiro, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo com o Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, que haja milagres, que haja prodígio e que haja maravilhas no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos, sobre os seus alunos na escola bíblica dominical. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja, com amigos, irmãos, professores,
superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.